Bom dia, paz do Senhor. Aqui no nosso quarto ponto do melhor de Tomé. O homem eternamente novo é o homem crístico. Quem é dominado por tempo e espaço não pode ficar jovem, porque tempo e espaço são sucessividades que nos fazem envelhecer. Mas quem vive na simultaneidade do eterno, além do tempo e espaço, no eterno presente, esse não envelhece. Vive na indefectível juventude do aqui e agora. E essa juventude da alma, não raro, também permeia o corpo. E o mesmo quando o corpo decai, o espírito não é afeto por esta decadência. É aí então que nós vemos que, claramente, que até mais é a criatura humana. Embora não seja imortal, é imortalizável. Pode tornar-se imortal quando o homem atinge o zenite da intuição e a conscientiza que eu e o Pai somos um. De quê? De que há uma única essência em todas as existências, em mim e em Deus. Então a existência da criatura se imortaliza e se integra na essência do Criador. Ao vosso e ao nosso do paraíso 5 árvores que não se movem no verão e no inverno e cujas folhas não caem. Quem as conhecer, esse não provará a morte. A essência divina da alma vem de Deus. A alma é uma emanação individual da divindade universal. O corpo material é apenas uma geração transita. As 5 árvores do seu paraíso são os 5 sentidos. De que o grão de mostarda é a palavra de Deus e o terreno é a alma humana. Que quando o homem cruza a invisível fronteira entre a visão material e a visão espiritual, descobre ele a grandeza na pequenez. Na pequenez, na humildade, de assim como Jesus nos ensinou a nós sermos o que? Humildes. Sem uma resistência entre espírito e matéria, não é possível a evolução do espírito, que em forma individual se chama alma. Resistência é dificuldade, sofrimento, fator indispensável para a evolução. Deveis estar sempre alerta para que o mundo profano não penetre no santuário do vosso espírito. Tende a visão da vossa maturidade. A criança ignorante age por vacuidade, o homem sapiente age por plenitude. Morrer é tão natural como nascer e viver, mas que, em face do sexo, a criação não tem malícia, como a criança não tem malícia. Não se escandaliza com nudez masculina ou feminina. Acha tudo natural e puro, normal, equilibrado, ao passo que o homem no plano ego malícia tudo e descobre perversidade em tudo. Mas o homem na dimensão do eu espiritual é cândido como a criança, não por ignorância, mas por sapiência. No universo e na humanidade, tudo é bipolarizado. Mas no homem ego, essa bipolaridade tem caráter de contrariedade. Ao passo que no homem o eu, essa bipolaridade se transforma numa harmoniosa complementariedade, de maneira que os dois, sem deixar de ser dois, aparecem como um perfeitamente unificado. O homem Cristo cósmico vê o uno no verso e vê o verso no uno, porque atingiu as alturas do homem universo, do homem integral, ao que se refere Jesus nas palavras acima citadas. Pela razão espiritual, o homem intui o universo como uma essência, una e única, que se manifesta em existência múltiplas. Quanto mais o homem progride nessa jornada evolutiva rumo à essência una, mas ele se une aos outros companheiros de jornada, até finalmente se tornar uno com os outros. Se Sócrates, Platão e Jesus escreve Santo Agostinho se tivessem encontrado, teriam harmonizado admiravelmente em suas ideias. A divergência é da massa, a convergência é da elite. A discórdia é dos muitos, a concórdia é dos poucos. Hoje em dia está crescendo notavelmente a elite e diminuindo a massa.
Quanto mais o homem se aproxima de Deus, tanto mais o homem se aproxima dos outros homens. Quer se aproximar de Deus? Então se una mais à sua irmã, aos seus irmãos, à sua família, no sentido geral. Espírito é luz metafísica, luz imaterial, luz invisível. A alma humana é uma emanação dessa luz infinita. Que nós possamos refletir isso. Que espírito é luz metafísica, luz imaterial, luz invisível. A alma humana é uma emanação dessa luz infinita. A intensificação da luz da alma depende da conscientização. Quando o homem atinge o zenite da sua conscientização, então sabe, e sabedoria ele, eu e o Pai somos um, o Pai está em mim e eu estou no Pai. O principiante pensa que o céu seja um certo lugar a que o homem deva ir, mas o início sabe que o céu é a conscientização da luz da alma. Quanto mais intensamente o homem se concentra em si mesmo, tanto mais extensamente irradia ele essa luz, em derredor, em benefício dos outros. Nenhuma energia se perde, todas as energias são constantes e se transformam. Neste sentido, dizia Mahatma Gandhi, quando um único homem chega à plenitude do amor, neutraliza o ódio de muitos milhões. Ninguém pode fazer bem aos outros sem ser bom em si mesmo. Ninguém pode difundir luz para os outros sem ser luz em si mesmo. Se o homem não for luminoso em si, será treva para os outros. Disse Jesus, ama o teu irmão como a tua própria alma e cuida dele como da pupila dos teus olhos. Assim nos ensinou Jesus Cristo. O eu é a parte da palavra de Deus e Deus é um alargante de eu. De que todo homem sem autoconhecimento enxerga facilmente os erros pequenos em seu semelhante, mas não percebe os erros grandes dele mesmo. De ser bom, quer dizer ter a consciência humana sintonizada com a consciência divina e viver de acordo com essa atitude permanente. O maior impacto benéfico que um homem pode exercer sobre o outro homem é ser bom. Jejuar em face do mundo é abster-se das coisas do mundo. O verdadeiro iniciado pode viver no mundo do mundo, sem ser do mundo. O semi-iniciado tem de abandonar o mundo para não sucumbir ao mundo. O profano vive impuro no meio dos impuros. O semi-iniciado vive puro longe dos impuros. O pleno-iniciado vive puro no meio dos impuros. O primeiro é como lama, o segundo é como água, o terceiro é como luz. O quarto mundo como nada e tempo. Jejuar em face do mundo é viver no meio do mundo profano, sem se mundanizar nem se profanizar. O homem profano vive numa permanente embriaguez das coisas do ego material, mental, emocional. E por isso não tem sede das coisas espirituais do eu. São cegos para a verdade, porque só enxergam as ilusões. Todo homem entra neste mundo sem nada, mas não deve sair do mundo sem nada. Temos que correr atrás das coisas, para termos lá, na eternidade, algum ponto e uma pontuação boa. A razão de ser da nossa terrestre é adquirirmos, mas temos de restituir a Deus o que de Deus recebemos. Mas aquilo que cremos, que criamos com o nosso livre-arbítrio, porque o homem não é apenas uma criatura criada, como os animais, mas uma criatura criadora. Quem pode, deve, e quem pode e deve, e não faz criar débito. E todo débito gera sofrimento. Mas assim, Jesus nos ensinou que a cada dia mais e mais, sem o nosso corpo, a alma não se teria envolvido. Porque tamanha riqueza espiritual foi habitar em tamanha pobreza material, transformando-a em potência na matéria, na potência do espírito, perfeita harmonia entre o santuário do seu corpo e o espírito que habita nesse santuário. Quando um ou dois homens se afastam da ruidosa sociedade e entram na silenciosa solidão, então percebem eles a presença do Cristo. Esse Cristo está conosco
todos os dias até a consumação dos séculos. Mas nem sempre o homem tem consciência da presença do Cristo. Para conscientizar o Cristo presente, deve o homem afastar-se temporariamente do ruído da sociedade e entrar no silêncio da solidão. Esse silêncio, porém, não é apenas material, mas também mental e emocional. Quando o ego se esvazia de todo e qualquer ruído material, mental, emocional. Então entra ele no silêncio total e então pode ser planificado conscientemente pela plenitude do Cristo. O ego esvaziamento preludia a Cristo planificação. Quando o silêncio e a solidão atingem o seu clímax, então desaparece toda a pluralidade e toda a dualidade e impera a suprema unidade, Deus, eu, universo. E o mundo analítico do intelecto. Se Deus não fosse eterno, mistério, não haveria religião sobre a face da terra. Se Deus não fosse eterno, mistério, não haveria religião sobre a face da terra. Se Deus fosse apenas imanente e não transcendente, toda a religiosidade acabaria em camaradagem banal. Se Deus fosse apenas uma longínqua